que é convicção cristã? Nós temos convicção? A nossa convicção honra ao Senhor Jesus Cristo? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Lembre-se que aqui não é apenas uma pré-aula, mas é uma aula completa. Eu explico a lição do início ao final e também temos aí oração, temos testemunhos, enfim. Então é um programa, mas eu tenho certeza que você vai gostar do programa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Fique conosco até o final para que você possa acompanhar aí e aprender mais e mais lições da palavra de Deus. Bom, eu quero, antes de começar a falar da lição de hoje, falar das lições, do tema, melhor dizendo, das revistas do próximo trimestre, quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos e lições bíblicas jovens. Na lições bíblicas adultos, nós vamos estudar sobre o tema, tenho aqui a revista, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, Até o Fim, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então a temática é missões. E para os jovens, nós vamos estar estudando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. A revista vai ser essa aqui, tá bom? Então, nós temos aí essas duas temáticas que serão tratadas no próximo trimestre. Bom, hoje nós damos prosseguimento à nossa lição de adultos, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa é a temática da revista. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição hoje, a lição de número 11, vai ser ministrada no dia 10 de setembro de 2023. Inclusive, é o Dia Nacional de Missões. E aí, nada mais, nada menos de lembrar você que nós vamos estudar essa temática no próximo trimestre, tá? E o tema é Cultivando a Convicção Cristã. Nesse momento eu quero fazer uma oração, essa é a oração inicial, mas no final eu tenho uma oração onde nós apresentamos todas as causas que as pessoas colocam aqui nos comentários. Eu vou apresentar o caderno de oração, ele representa todas as orações e você pode participar, então fique até o final conosco nessa programação. Agora vamos orar para que Deus nos dê um programa abençoado e possa iluminar a nossa mente para compreendermos o que vai ser ensinado. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento eu quero apresentar em Tuas mãos a minha vida. Peço que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender. Pois esse é o propósito de estudar a Tua palavra. Senhor querido, compreender para praticar. Senhor, nos dá um programa abençoado, tira todas as distrações, em nome de Jesus. Bom, vamos para o nosso texto áureo de hoje. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, nós temos aqui o que resume, a lição. O cultivo da convicção cristã é imperioso, importantíssimo, é um imperativo para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Qual é a leitura bíblica em classe? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, e eu explico este texto no programa Entendes Tu que Lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós vamos tirando as lições do texto. Tem o tema Cultivando a Convicção Cristã. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu falo para você, eu deixo aí a recomendação para você assistir no final desta aula, tá bom? Você já sabe que toda aula da escola dominical tem aí a explicação da leitura bíblica em classe. Se não tiver, eu vou avisar na aula da escola dominical. Mas essa é mais uma aula que tem, tá? Esse vídeo onde você vai aprender o que significa 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, com o tema Cultivando a Convicção Cristã. Não deixe de assistir, no final da aula eu vou deixar ele como recomendação. Qual é a palavra-chave de hoje? Convicção? Isso é óbvio, né?
Plano de aula, você que é professor, você que é aluno também, vamos ver como vai se desenrolar a aula de hoje? Queridos professores e professoras, falar de convicção em tempos de relativismo, quer dizer, não há verdade absoluta, é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. O relativismo é isso. Um acha que isso é certo, o outro acha que aquilo é certo, um acha que isso é certo, o outro acha que é errado, e aí não se tem um parâmetro. Como professores, temos a missão de ensinar aos nossos alunos sobre a necessidade de cultivarmos a convicção cristã. No final dessa aula, todos nós, diante de tantas incertezas, devemos afirmar como Paulo: eu sei em quem tenho crido, independente das circunstâncias. 1 Timóteo 1,12. O comentarista da lição, pastor Douglas Batista, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Vamos lá. Objetivos da lição. Tópico 1. Estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Então esse tópico vai nos levar, vai nos incentivar, vai nos estimular a cultivarmos, né, a convicção cristã. Poder do Espírito, confiança em Deus, fidelidade na pregação. No tópico 2, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. Nós precisamos ter uma vida diferente da vida que levávamos antes de Cristo. Retidão nas ações, reputação ilibada, vida irrepreensível. E no tópico 3, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. E aí nós vamos falar do bem-estar comum e da dedicação altruísta. Introdução da lição de hoje. Vamos lá. A palavra, eu começo com uma definição de convicção, tá? A palavra-chave dessa lição é convicção. Então vamos definir essa palavra. De acordo com o dicionário Oasis, convicção é a crença. O que é convicção? Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo. Então, o que é convicção? Segundo o dicionário Oasis, é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. No nosso caso, com base bíblica, tá? Ou como resultado da influência ou persuasão de outra pessoa, né? Convencimento. Então o cristão, ele está convicto através do quê? Através da Bíblia. Através do que ele crê. Então ele tem uma convicção cristã. O cristão, ele não vive do que acha, do que pensa. Ele vive do que a Bíblia diz. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, e é o que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, tá? É indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 1 Timóteo, capítulo de número 1, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12 a 14. E eu falo de estarmos estudando porque a temática, olha aqui, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, é a temática que nós estamos estudando durante todo o trimestre. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações. O que é tribulação? Prensa, imprensa. Você se sente prensado, imprensado. Nós não podemos esmorecer. E o esmorecer é retroceder, né? É voltar, é regredir. Mas prosseguir, veja bem, é prosseguir, confiante pelo prêmio da soberana vocação, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 1, Filipenses 3,14. Olha o que diz Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí ele diz, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então é como se você virasse a página. Muitas pessoas estão atormentadas, e até no meio cristão, no meio evangélico, porque vive do que passou e não consegue prosseguir. É hora de irmos em frente. É hora de deixarmos as coisas que passaram para trás. Vamos em frente. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. Então nós vamos estudar 3 aspectos: espiritual, moral e social,
que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo. O que é um embaixador? É um representante do seu país em outro lugar, em um mundo de trevas. Então nós, cristãos, não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Então a lição vai focar 3 pilares. Entendam aqui, ó. Tá bem claro. Aspecto espiritual, depois o aspecto moral, depois o aspecto social, certo? Sobre a nossa fé. Convicção de nossa fé cristã. Tópico 1. Convicção espiritual. Já entendemos que convicção é certeza, é um convencimento. Eu volto aqui para mostrar para você. Tá aqui, ó. Convicção é a crença ou a opinião firme a respeito de algo. Então, você está convicto através do quê? Da palavra. Então, primeiro nós vamos tratar da convicção espiritual. Primeiro, poder do Espírito. Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que o homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos, que estava dentro da Europa, e depois em Tessalônica. Segundo os relatos atuais, essas 2 cidades hoje estão dentro da Grécia, tá? Com outro nome, sim, mas estão ali naquela região, só para você poder entender. Atos 16:10-12, 17:1. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. Por que Paulo fala isso? Porque nos dias de Paulo, principalmente ali, por causa da cultura grega, era muito predominante discussões sobre determinados assuntos. A filosofia, ela dominava. A filosofia, a boa filosofia, ela é aceita, porque o processo de filosofar tem a ver com você pegar um determinado assunto, tá bom? E começar a bombardear ele com perguntas, né? Fazendo perguntas. Por que é assim? Por que é dessa forma? Por que aconteceu desse jeito? Para que você forme uma opinião sobre aquele assunto, certo? E aí você passe a ter a sua própria convicção. Então, a boa filosofia, ela é aceitável. Só que Paulo está dizendo o seguinte: eu não vi até vocês com filosofias. Eu não vim até vocês com argumentação puramente humana. Eu vim até vocês no poder do Espírito Santo. Porque somente no poder do Espírito Santo é que há transformação de vidas. Paulo aqui explica que não transmitiu ou apresentou o evangelho de forma puramente lógica, intelectual ou argumentativa. Existem pessoas que têm bom poder de argumentação. Ele consegue isso mesmo sem ser cristão. Tanto é que você vê aí, tem advogados para defender causas. Ele tem um poder de argumentação muito grande. Porém, Paulo está dizendo: eu não usei isso humanamente apenas. Eu não foi palavras argumentativas humanas apenas. Ele vai muito além do que isso. Sem o poder transformador e a convicção espiritual que deveriam acompanhar a mensagem. Nós que pregamos, nós que ensinamos a palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque você pode desenvolver um poder argumentativo, sim, né, com o passar do tempo. Mas se você se basear no seu poder argumentativo, você vai se perder, eu vou me perder. Porque eu vou chegar aqui e eu vou ministrar uma aula seca, uma aula sem unção do Espírito de Deus, sem o mover do Espírito de Deus. E o que vai acontecer? Vocês vão me ouvir, vocês podem até se impressionar com a questão do ensino, vocês vão voltar para a vida de vocês e nada vai acontecer. Porque o poder argumentativo humano não transforma vidas. O que transforma vidas é o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que dá nova vida. Então é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que todo professor, todo pregador,
Todo cristão, de forma geral, claro, mas quem prega, quem ensina também, precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo para que ele possa falar no poder do Espírito. Ele tenha conhecimento do que está falando, então ele tem que estudar, mas ele tem um coração também quebrantado. Ele tem um coração contrito. Ele tem sensibilidade espiritual para que ele fale e o Espírito Santo, através de suas palavras, possa transformar. É isso que Paulo está falando. Então ele diz, aqui explica que Paulo não transmitiu ou apresentou o evangelho de forma puramente lógica, intelectual ou argumentativa, sem o poder transformador e a convicção espiritual que deveriam acompanhar a mensagem. Paulo tinha essa convicção espiritual. Ele sabia do que era capaz o Espírito Santo de fazer. Então Paulo está fundamentado nisso. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 a 10. Paulo poderia ter argumentado de forma brilhante, humanamente falando. Pessoas poderiam até lhe aplaudir. Existem pessoas que não servem ao Senhor, que têm um poder de argumentação brilhante, é verdade, mas não vai convencer a nível de transformar, de libertar. Então é preciso ser feito isso no poder do Espírito Santo. Existem pessoas que não têm nem tanto um falar argumentativo assim, e vão lá e pregam o evangelho, e Deus transforma, e Deus liberta. Por quê? Porque a ação é do Espírito Santo. É assim que funciona. Existem pessoas que têm mais aquela eloquência, sim, mas existem pessoas também mais simples, que podem até não ter, mas por estar falando, vivendo o evangelho e pregando o evangelho, o Senhor salva vidas, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Assim podemos afirmar, preste atenção, que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. E aqui, isso nos preocupa. Porque se está escrito aqui, preste atenção, assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Sabe o que isso nos alerta? Que é possível pregar a palavra apenas com o intelecto humano. É possível ensinar a palavra apenas com o intelecto humano, sem nenhuma ação do Espírito. E imagine uma igreja onde as pregações estão dentro desse nível, ou algumas pregações nesse nível humano. Alguns ensinamentos e aulas da escola dominical, aulas no seminário e outras coisas mais nesse nível. O que vai acontecer? Pessoas vão ouvir e não vão mudar, porque não tem ação do Espírito. Só quem dá vida é o Espírito. Lembra de Ezequiel 37? Quando você lê Ezequiel 37, está falando ali de uma restauração espiritual do povo de Israel e uma restauração nacional. Lembre-se que somente através do Espírito houve vida. Ezequiel, quando profetiza, não profetiza as palavras intelectuais do seu intelecto. Ele não falou o que ele queria. Ele falou, ouve a palavra do Senhor. Então, se você prega, pregue de acordo com a palavra do Senhor. Se você ensina, ensine de acordo com a palavra do Senhor. Porque aí você terá convicção, você estará falando aquilo que realmente procede. E com isso haverá transformação. Vamos aproveitar essa oportunidade de colocar o texto na tela aqui, para a gente poder ver aí sobre essa questão de Mateus 7, 29. Preparar o texto aqui, eu não preparei assim de antemão, então vamos preparar aqui Mateus 7, 29. Vamos ver o que diz aqui, tá? Mateus 7, 29 diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, havia convicção, havia poder de Deus nas palavras de Jesus. Jesus não estava ensinando, não era um mero discurso. Irmãos, compreendam uma coisa. Nós que damos aula
da escola bíblica dominical, nós não vamos para a sala para poder apenas levar conhecimento no sentido de chegar lá e falar e os alunos ficarem olhando para nós e dizer assim: Pastor Mário conhece, Pastor Mário Luna estuda, mas essa palavra ela tem que estar cheia do poder de Deus, tem que ser palavras movidas pelo Espírito de Deus. Eu não posso levar apenas conhecimento, porque se eu levar apenas conhecimento sem o poder de Deus, não vai haver mudança. Então o professor, o pregador, a pregadora, a professora precisa ter vida com Deus para poder falar de algo que ela realmente tem convicção. Talvez às vezes as pessoas chegam para determinadas pessoas e falam assim: meu Deus, você fala com muita certeza, mas é por quê? Porque além dessa pessoa estudar sobre o que ela está falando, ela estudou sobre o que ela está falando, e eu estou falando aqui da parte cristã, é claro, ela está cheia, ela busca a presença de Deus. Busca! Porque senão é mero discurso intelectual. E é um perigo os púlpitos estarem cheios e repletos de pessoas que vão apenas fazer discursos. Estudaram, mas falta o poder de Deus, falta aquela vida com Deus, o relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo venha operar através do que está sendo falado. Então temos dois perigos. O perigo de eu ocupar o púlpito, ocupar a sala de aula para falar o que eu penso e não o que a Bíblia diz. E o perigo de eu falar o que a Bíblia diz, mas falar isso movido apenas pela parte intelectual. Porque eu não tenho vida com Deus, eu não vivo uma vida de relacionamento com Deus. Então eu não vou ter a sensibilidade do Espírito Santo. O poder de Deus não vai se manifestar através daquela aula, através daquela pregação. E quando eu falo do poder não se manifestar, eu não estou falando de você ver algo visível. Porque você pode dar uma aula, não tem um glória a Deus, você pode pregar, não tem um glória a Deus. E Deus está transformando poderosamente. Porque as pessoas estão ouvindo atentas, se alimentando. E não querem perder nada, então elas nem vão parar para glorificar naquele momento, porque aquele momento é um momento que elas estão se alimentando, não há nenhum problema em relação a isso. Pense bem nisso. Isso aqui é muito sério. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, eu não vou ter tempo de ler, mas você pode ler depois. É por isso, preste atenção, que toda pregação e ensino da palavra de Deus deve ter como objetivo transformação de vidas. O pregador, o professor, não pode ter como motivação seu desempenho. Não pode ter como propósito o seu desempenho. Não, de forma nenhuma, a sua performance. O nosso propósito é ver vidas transformadas. O nosso propósito é ver vidas libertas, no caso, quando se prega, para que pessoas aceitem Jesus. Professores de escola dominical, para ver vidas sendo edificadas. Esse é o nosso propósito. Não é ficar famoso, conhecido, ser reverenciado. Não, esse não é o nosso propósito. Esse não pode ser o nosso objetivo. O reconhecimento pode vir. Pessoas podem estar falando sobre o nosso nome, pode, mas esse não é o nosso. O objetivo nosso não é esse. Isso pode ser uma consequência, mas nunca pode ser o objetivo, jamais. O objetivo é transformação de vidas. Porque se eu começar a ter como objetivo eu ser conhecido, eu negocio a palavra de Deus. Eu paro de valorizar a palavra como ela deve ser pregada e vou pregar o que as pessoas querem ouvir. Para quê? Para que eu tenha uma agenda enorme. Existem pessoas que têm uma agenda gigantesca e não negociam a palavra. Mas podemos cair na armadilha de começar a negociar o que a palavra de Deus diz para podermos ter agendas. E nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Qual é a lição principal aqui? O evangelho foi divinamente proclamado na Europa após a visão de Paulo. Atos 16, 9. Pregado com poder e convicção. Não só racionalmente. Trouxe salvação e libertação em Tessalônica. Sem convicção espiritual, a palavra é apenas intelectualismo. Pronto. Vai ser aqueles debates de pessoas que não servem a Deus e que têm muito conhecimento de outras coisas. Só isso, não é nada. 2. Confiança em Deus. Tudo isso na área da convicção espiritual.
O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, 1 Tessalonicenses 2, 2a, parte A, sua fé não estava abalada. Paulo foi preso, apanha com Silas, e mesmo assim, a fé, o corpo fica dolorido. O corpo fica dolorido, apanharam, estavam presos. A alma às vezes se sente angustiada, mas a sua fé não foi abalada. No sentido de dizer assim, tá valendo a pena isso mesmo, Silas? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para casa, vamos viver a nossa vida. Chega desse negócio de sofrer por causa do evangelho. Muito sofrimento, não. Eles entenderam. Por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele tinha convicção. Ele sabia que a sua vida agora estava entregue à causa de Cristo. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é, Mário Luna, a sua vida está entregue à causa de Cristo? Você que me ouve, você que me assiste, a sua vida está entregue à causa de Cristo? Pense nisso. Paulo e Silas tinham sido publicamente, preste atenção aqui, espancados com varas e em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Se você for olhar para o lado humano, você vai falar assim, isso é uma injustiça, isso não existe. Mas aí Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições. Quando você chega nas cartas, você vai encontrar todos que quiserem servir ao Senhor piamente padecerão perseguição. No livro de Atos, eles ficam felizes de se colocarem, se sentirem dignos de sofrerem por amor ao Evangelho, amor a Cristo. Então, Paulo sabia o que viria por causa da obra que ele estava fazendo. Paulo não leva para o lado pessoal. Silas não leva para o lado pessoal. Ah, que injustiça. Eles não podiam fazer isso com a gente. Eles entendem, estamos sofrendo isso por causa de Cristo. Por causa da obra que estamos fazendo. Se não estivéssemos empenhados nessa obra, não tinha sofrimento. Lembra de Neemias? Estava lá no palácio, sendo copeiro. Os problemas que ele tinha tinham a ver com o seu trabalho, seu serviço, em ser copeiro no reino. Mas aí Neemias sai de lá porque ele se sente chamado. Deus o chama para uma obra. Neemias se coloca à disposição, mas é claro que ele está à disposição de um chamado. Tanto é que as coisas vão funcionando. Alguém que se coloca à disposição sem ser chamado, as coisas não vão funcionar como funcionaram na vida de Neemias. Tá, funcionaram, mas isso não impediu de ter oposição, rejeição, perseguição. Neemias poderia ter dito, se ele não tivesse convicção de quem o chamou, sabe o que ele faria? Eu vou voltar para o palácio. Eu não preciso passar por isso, não. Aí ele estaria defendendo causa própria. Você que é professor, talvez, ou professora, você tem se sentido abatido, abatida. Às vezes tem passado por algum tipo de desprezo. Às vezes tem passado por algum tipo de ataque. Eu quero dizer uma coisa pra você. Não desiste, não. Sabe por quê? Porque você não está defendendo a sua causa, você está defendendo a causa de Cristo. Lembre-se que o Senhor te levantou para ensinar a palavra, para que vidas sejam edificadas e você também seja edificado ou edificada. Então não desiste não, porque se Neemias olhasse para a causa dele, ele voltaria de novo para a Pérsia. Tô voltando, tô indo embora, tô largando tudo, tô cansado, não aguento mais. Mas não, ele não desistiu. Paulo não desistiu. Silas não desistiu. Pedro não desistiu. Por quê? Porque eles sabiam que a causa não era deles. A causa era do Senhor. Neemias, a causa do Senhor. Pedro, Paulo, Silas e outros, a causa de Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós entendemos isso perfeitamente. Então, não desista, meu professor. Não desista, minha professora. Ah, essa vai ser a última aula. Ah, esse vai ser o último trimestre. Vou terminar o trimestre e vou entregar a responsabilidade, porque eu não aguento mais. Eu não consigo mais. É tanta coisa que eu tô vendo que eu não quero mais. Nós, depois que entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais direitos de fazer o que queremos. Nós fazemos o que Ele quer. Jesus disse, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres.
Ah, irmão, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos o que é fazer a vontade do Senhor e não a nossa, se nós compreendermos isso, nós teremos uma convicção, teremos alcançado uma convicção espiritual. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Paulo e Silas tinham publicamente sido espancados com varas, em seguida lançados no cárcere, estão presos. Todavia, apesar de feridos e perto da meia-noite, orava e cantava hinos a Deus. Como assim? A causa era do Senhor. Eles sabiam que não era a causa deles. Então eles estavam glorificando a Deus. É por isso que as pessoas ficam assim, perplexas, paradas e falando, meu Deus, como é que pode? Tá alegre na luta. Tá desempregado. Tem doença. Tem problema. Tá cantando. Como é que pode cantar? Porque nós entendemos que o sofrimento não é porque nós procuramos. O sofrimento não é porque estamos andando desorientados. O sofrimento é porque estamos nos opondo àquilo que o inimigo quer fazer. Então tem pressão. Estamos sendo prensados, imprensados. Mas cada dia Deus está nos estruturando. A nossa convicção está sendo mais fundamentada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Após essa severa provação, não esmureceram, mas impelidos pelo Espírito, poderiam ter dito, vamos voltar para casa, Silas, chega! Eles vão para mais outro lugar, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Jesus. Irmão, somente o poder de Deus é capaz de fazer isso através de nós. Eles tinham acabado de apanhar, tinham sido presos, passaram uma humilhação pública. Poderiam ter dito, vamos voltar para casa, chega não. Vamos continuar com a obra. Tá doendo, Silas. Tá doendo, Paulo. Tá. O corpo tá ardendo, as feridas tá ardendo, sim. Fomos chicoteados. Paulo, vamos voltar. Silas, vamos voltar. Não, eles não pensam em voltar, eles pensam em prosseguir. Eles entendem que não tem mais nada para trás, é para frente. Não dá para olhar para trás, é para frente. Entenda isso, meu irmão. Passe isso na sala de aula. Qualquer coisa. É por isso que eu fico muito triste às vezes. Tantas histórias no Novo Testamento de sofrimento por causa de Jesus. E a gente às vezes esquece disso e se concentra apenas na performance de alguns personagens até do Antigo Testamento e falamos só das vitórias e esquecemos de todo o processo que eles viveram até chegar naquele ponto. E aí as pessoas ouvem as pregações e ficam ali maravilhadas e vão para casa pensando que no outro dia tudo vai mudar. E não muda. Na outra semana tudo vai mudar. E muitas vezes não muda. No outro mês tudo vai mudar. E muitas vezes, não todas, mas muitas vezes não muda. No outro ano tudo vai mudar. E às vezes não muda. E elas ficam frustradas. Porque elas acabam sendo ensinadas de uma forma que se deixa de lado o processo. E aí elas se frustram. E aí elas querem abandonar a Jesus. Mas esses homens aqui foram treinados pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. Paulo, inclusive, o próprio Jesus, ele teve, o Senhor se revelou a ele. E ele foi treinado e aprendeu que não podia desistir. Que não podia abandonar. Que não podia parar. E é por isso que ele fala, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Eu sei. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Jesus. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho. Não pare, não deixe de pregar. Mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante de ameaças de prisão e de morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. As ameaças vêm. Vai parar de falar? O que seria de nós se eles tivessem parado? Nós não estaríamos hoje aqui, a igreja tinha parado. Mas a igreja continua avançando. Deus tem levantado homens e mulheres corajosos para avançar. Então, não se intimide. Não entregue o cargo. Não diga que vai desistir de ser professor.
Ah, isso não é pra mim. Por quê? Por causa da luta? Vai ter luta. Vai ter desafio. O seu caráter, a sua resistência vai ser provada. Mas você tem a graça de Deus, eu tenho a graça de Deus. Não se engane. Cada um está passando pelo seu momento de prova. Eu passo pelo meu, você passa pelo seu. Não se engane, não. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque ele já garantiu a vitória. Nós temos condição de ir até o fim. A nossa parte é continuar perseverando. Mas a vitória já foi conquistada por Jesus. Então vamos até o fim. Não abandona aquilo que Deus te chamou para fazer, não. Porque tem vidas também para serem edificadas. Qual é a lição principal aqui? Após sofrer perseguição em Filipos, Paulo e Silas não desistiram, mas oraram e louvaram a Deus na prisão. Em Tessalônica, com ousadia, anunciaram a Cristo. Isso nos motiva a perseverar na pregação do Evangelho, confiantes em Deus sem recuar diante dos desafios. Eu falo disso aqui cultivando a convicção cristã. Eu vou explicando cada versículo, você vai aprender lições muito importantes aqui. Não deixe de assistir. 3. Fidelidade na pregação. Continuamos falando sobre a convicção espiritual. Presta atenção. Apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Imagine os artifícios para que as pessoas venham crer em Cristo. Não pode. Para que as pessoas venham para a igreja. Não pode. Artifícios, jamais. Elas não vão permanecer. 2 Pedro 1,16 diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Fábulas são mitos, artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está falando que pregou aquilo que vivenciou. O termo fábula no grego é o mesmo que mito. De acordo com Pedro, os falsos mestres, aí você tem que entender o contexto daquela época, estão ensinando aos membros da igreja heresias destruidoras. 2 Pedro 2,1. E palavras fictícias. E aí é importante você estudar e perceber o contexto daquela época, o que estava acontecendo. Às vezes aquela carta te dá essa informação, ou às vezes o contexto também é dado de forma histórica. Em livros que contam o que acontecia naquela época. Não são livros inspirados, mas que contam a história, igual conta a história do Brasil. E aí você, o descobrimento, como é que foi o desenrolar da nossa nação, tá? Então, vai contar. E é por isso que eu aproveito essa oportunidade e mostro aqui para você sobre esse curso que vai se lançar. Vai ser lançado até o final de outubro de 2023. É a previsão de lançamento. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Porque aí você aprende a estudar a Bíblia por métodos para você compreender. Para você não ler por ler. Para você saber o que está procurando. Você quer fazer um estudo o quê? Biográfico sobre a vida de um personagem? Você quer fazer um estudo sobre o quê? Um tema? Você quer fazer um estudo o quê? Um estudo analítico sobre aquele texto? Descobrir, tá? Que tipo de estudo você quer fazer? Um resumo, tá? Um resumo sobre o assunto. O que você quer estar procurando? Então, esse curso vai te fornecer essas ferramentas. Se você quiser participar desse curso, da lista de espera, do lançamento, você pode descer na descrição desse vídeo e vai ter lá, lista de espera do curso. E aí você vai clicar, vai entrar no grupo do WhatsApp e vai ficar lá esperando. Não vai ficar recebendo publicação todo dia, não. É apenas para você esperar o lançamento, para você ficar informado. Então, fique atento. Isso é importante, tá? Então, Pedro está aqui falando. Os falsos mestres tinham a palavra fictícia. Os falsos mestres tinham heresias destruidoras. Pedro diz, nós não estamos pregando fábulas. Pedro acrescenta que escarnecem da promessa de Cristo sobre a sua volta, dizendo que Jesus já tinha voltado.
Esses mestres negam a base histórica da mensagem do evangelho e em seu lugar apresentam seus próprios mitos. Então eles tiram o que a Bíblia diz e colocam coisas. E não é o que nós estamos encontrando nos dias de hoje? Pessoas até mesmo que ocupam posição como pastores, obreiros da igreja, pessoas que estão aí conhecidas no meio evangélico, que estão distorcendo o que o texto de fato diz, porque eles têm uma boa fala, um bom poder de argumentação, mas falta vida, falta o espírito de vida, porque o espírito de vida, que é o Espírito Santo, ele não colabora com distorção da palavra. E as pessoas acreditam naquilo. E você olha assim, você fala, meu Deus, como é possível? Como pode? E aí? Você vai ver canais até aqui no YouTube, homens argumentando e dizem que tem provas que não houve ressurreição de Jesus. E outras coisas mais. Gente que se diz servir a Deus. Como assim? Meus irmãos, vamos nos preparar, vamos aprender a palavra, vamos estudar a palavra, porque aqueles que não tiverem conhecimento da palavra e uma vida com Deus vão ser enganados. Vão ser enganados. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. O arauto não é alguém que produz a mensagem. Aí você vai estudar o que significa a palavra arauto. A palavra arauto é alguém que anuncia, não produz. Ele só transmite aquilo que foi lhe dado. Esse é o arauto. Nós fomos chamados também como arautos, sendo professores ou pregadores. Arautos, professoras ou pregadoras. Arautos, transmitir, não produzir. De forma nenhuma. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo não estava ali para discursar para os homens, para ganhar os homens para si. Esse é o nosso grande problema dos nossos dias. Queremos ganhar as pessoas para nós, sermos bem aceitos, receber tapinha no ombro. Não, 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 não. Vai ter vezes que nós vamos falar e vai ter gente que não vai gostar, vai se levantar, vai se opor. E aí? O que a gente faz? A gente para? Nós desistimos de forma nenhuma? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Paramos? Não podemos parar. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Olha o que diz 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Deus é testemunha, Deus está vendo o que eu estou pregando. Eu não posso achar que eu estou aqui dando uma aula. Ah, não. Eu estudei, estou falando aqui, as pessoas vão ouvir e elas vão aceitar. É? Mesmo que eu estiver ensinando coisas erradas, vai ter gente que pode até aceitar? É? Mas Deus está vendo. Ou você acha que Deus vai deixar isso passar assim? Vai ficar em branco? Deus é justo. Eu estou desencaminhando gente. Não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Não podemos fazer isso. Desencaminhar as pessoas com ensinos contrários ao que a palavra de Deus ensina. Com ensinos com base no que eu penso, no que eu acho. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A mensagem tem que ser extraída do texto. Você precisa entender o texto para explicar o texto, para aplicar o texto. É isso. Seja no seu devocional, ou seja ensinando, ou pregando. Isso. O termo falsificadores, nesse contexto, refere-se àqueles que deturpam e manipulam a mensagem do evangelho. Se ele tiver um bom poder argumentativo, ele tem uma facilidade enorme de fazer isso, com intenções distorcidas. Paulo enfatiza que ele e seus companheiros não fazem parte desse grupo que distorce a palavra de Deus para benefício pessoal ou objetivos egoístas, para se promover, para ganhar algum recurso, algum benefício. Ao usar esse termo, Paulo está apontando para pregadores itinerantes. Olha, na época de Paulo já havia isso, irmãos. Está pensando que isso é novo? Não é novo, não.
a usar esse termo, porque naquele tempo estava apesar da perseguição, mas estava em evidência. Estava tendo um aumento dessas oportunidades para serem pregadores itinerantes. É como hoje, essa facilidade que se tem. Olha aqui, ó. Ao usar esse termo, Paulo está apontando para pregadores itinerantes que vendiam uma versão diluída do evangelho, vendiam como se fosse uma mercadoria, visando lucro próprio. Eles tinham preço do evangelho que eles estavam anunciando. Paulo já havia ensinado que o obreiro é digno do seu salário, mas daí distorcer o texto e dar preço para levar essa palavra, tem dois problemas aí. Primeiro, que a palavra está sendo vendida. Segundo, que a palavra está sendo distorcida. Porque para pensar, se as pessoas vendem, se as pessoas dão preço, colocam preço, se ela for pregar o evangelho genuíno, isso vai confrontar ela mesma. Então ela acaba, de certa maneira, em alguns momentos, como nesse tempo de Paulo, distorcendo o evangelho. E isso é um perigo. E aqui eu não estou dizendo que A, B, C, D, nos nossos dias, está fazendo isso ou aquilo. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou mostrando que desde o tempo de Paulo isso já acontecia. Já acontecia. Embora Paulo não mencione quantos eram, a palavra muito sugere que esses pregadores estavam em diversos lugares além de Corinto. Então eles iam de lugar em lugar pregando, diluindo o evangelho, dando apenas uma parte, falando o que o povo queria ouvir para conseguir mais e mais recursos. Afinal de contas, poderiam usar o obreiro é digno do seu salário, mas ele está distorcendo o evangelho. Isso é um perigo. E aí, isso traz um outro problema. Aí tem aquelas pessoas sérias, que Deus chamou para viver em tempo integral, e começam a ser desvalorizadas e esquecidas por causa de gente que Deus não chamou em tempo integral e se jogou e se lançou e dilui a palavra e vai por aí. E isso traz um prejuízo para a obra de Deus. Mas Deus sabe quem é quem. Os pastores podem não saber quem é quem, mas Deus sabe quem é quem. Qual é a motivação do coração? Deus sabe. Às vezes um pregador pode sair para pregar numa igreja, a igreja de bom grado, semear na vida dele, e eu vou colocar aqui um valor apenas como exemplo, semear na vida dele e dar uma oferta para ele de R$500. Preste atenção nisso aqui. E aí um outro pregador, ele estipula valor e diz, ó, só vou se me der R$100 em outro lugar. O outro foi abençoado com 500, ele pediu 100. Mas por ele colocar o preço na ida dele, esse pregador acaba distorcendo o propósito. O outro ganhou 500 e estava dentro do que é legal, porque a igreja abençoou a vida dele. Reconheceu o ministério na vida dele. Reconhece que ele está vivendo em prol apenas do evangelho. Mas o outro não, o outro quer, a motivação é o valor. Eu vou, mas tem que ter o valor. Ele não, ele foi, né? Não há nada errado se combinou o transporte de ida e volta, mas a igreja quis abençoar, né? Porque o transporte é sem problema. Ah, pastor, eu não concordo nem com o transporte. Então, pregue você. Ou bote alguém da sua igreja para pregar. Aí não tem jeito não, irmãos. Não vem com essa pro meu lado não, que aí eu falo logo. Prega você ou bota alguém para pregar. É muito fácil terceirizar o trabalho e ficar lá de braço cruzado na rede. Aí, irmãos, porque todo mundo, professor de escola dominical, tá cansado de saber que estudar gasta tempo, cabeça fica cansada. Quem estuda sabe o que eu tô falando. Então é muito fácil querer terceirizar o trabalho e dizer assim, ah não, não, Jesus andou a pé. Aí vem com essas histórias. Mas eu tenho um monte de texto no Novo Testamento que vai jogar isso tudo no chão. Joga tudo no chão. Essas historinhas aí vai tudo pro chão. O próprio Jesus diz, onde você chegar pode comer, pode beber, pode dormir, porque o obreiro é digno do seu salário. Agora, daí, falsificar a palavra de Deus, diluir a palavra de Deus, colocar valores, é cada um que vai prestar conta com Deus, irmãos. Aí é com Jesus, aí que Deus nos ajude. Lição principal, Paulo assegura que o evangelho em Tessalônica não é enganoso nem imoral.
mas de Deus. Ele não busca agradar pessoas, mas a Deus. Devemos ser fiéis na pregação, rejeitar distorções da palavra e anunciar Cristo sinceramente. 2 Coríntios 2,17. Sinopse do tópico 1. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar. Bom, você já sabe que pode baixar tudo gratuitamente na aba Comunidade. Se não sabe onde é a aba Comunidade, você vai descer na descrição. O primeiro link é o da aba Comunidade. Você vai clicar nele, você vai ir para a aba Comunidade do meu canal, você vai rolar a tela, vai ter que rolar a tela, porque tem muita coisa sendo publicada na aba Comunidade. Você vai rolar a tela até achar a publicação que você quer. Clicou nela, o link vai ser levado para o meu site. No meu site você vai descer a página e aí você vai ter lá os botões para poder baixar. Seja da EBD Comentado Online, seja dos jovens também, ou seja do Entendes Tu que lês. Bom, há uma possibilidade, eu estou estudando essa possibilidade, mas eu estou falando isso já em algumas aulas, porque se acontecer, quando acontecer, eu vou anunciar, ó, aconteceu. Há uma possibilidade de eu estar criando um grupo no Telegram. Pastor, por que o senhor não cria no WhatsApp? Porque o WhatsApp não guarda o histórico das mensagens para grupos. O bom seria se você entrasse hoje e tivesse acesso a todas as mensagens que o administrador postou desde a abertura do grupo. O WhatsApp não permite isso. Você acompanha daqui para frente. Então o que acontece? Todo mundo que entrar tem que ficar repostando o administrador. Então o grupo vira uma bagunça. E esse não é o objetivo. No Telegram não existe isso. Postou uma vez, está postado. O que você pode fazer é ir na lupinha, pesquisar e botar lá. Por exemplo, você entrou na lição... Você está entrando quando já está dando a lição 3. Mas você quer a lição 1 porque está na época da lição 1. Você pesquisa lição 1. Aí vai aparecer a lição 1 para você, o link para você clicar, ir para o meu site, e, enfim, coisas desse tipo. Então, eu estou estudando essa possibilidade e aí eu não colocarei mais na aba comunidade esse tipo de coisa. Quem é membro do canal pela aba comunidade, assinante, né, do canal do Seja Membro pelo YouTube, as coisas dele continuará sendo publicadas na aba comunidade, que você que baixa gratuitamente nem vê essa publicação, porque ela é restrita, só para quem é assinante. Mas aí eu já não vou mais concentrar as publicações mais na aba comunidade como eu estou concentrando. Mas isso é um projeto, é uma possibilidade. Vamos lá? E fora que tem gente vindo me perguntar, pastor, o senhor não disponibiliza mais os PDF? Sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque elas não assistem a aula. Você viu o que eu acabei de falar agora? Elas só vêm no canal para baixar. Como às vezes tem tempo que não vem baixar, aí mudou, aí vem perguntar. Porque não assiste a aula. Se ela assistir a aula, ela não vai perguntar isso. Você concorda comigo? Concorda? Então vamos lá. 2. Convicção moral. Agora nós deixamos a convicção espiritual e vamos falar da convicção moral. Lembra? São 3. Em termos gerais, os valores que regulam uma conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de quê? Moral. Então a ética são os valores. Palavra de Deus, os valores que estão ali. Eu vou aprendendo. E a prática desses valores chama moral. Por isso que alguém às vezes diz assim, você não tem moral, porque você não pratica aquilo que você está falando. Né? Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. 1. Retidão nas ações. Isso está falando de caráter. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. O que diz 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como é que eu vou aceitar Jesus e continuar praticando as coisas que eu praticava antes de Cristo? Não tem como. Eu tenho uma nova natureza. Essa nova natureza me dá condição de andar em novidade de vida. Eu recebi uma nova natureza através da regeneração. Então eu não tenho como ficar vivendo a vida antiga. Eu preciso de uma nova vida. A antiga natureza está aqui? Está aqui. Mas ela não está mais no controle. Porque eu fui liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. João 8,34. Quem somos nós? Libertos ou escravos? Se eu sou liberto, eu preciso viver em transformação de vida. O crente é uma nova criatura. Tem vários versículos aí. Renovada segundo a imagem de Cristo. Lembra? Você recebeu uma nova natureza. Outros versículos.
que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento. Então nós conhecemos e entendemos, e que vive em santidade. E o que é santidade? Separação do pecado, somos consagrados a Deus, então estamos separados do pecado e estamos à disposição do serviço do reino. Por que também adianta Deus ter nos comprado através de Jesus na cruz do Calvário e não podemos usar? Ah, eu não tenho tempo. Ah, para mim não dá. Ah, eu tenho muita ocupação. É mesmo? Não tem tempo nenhum. E agora? Fui comprado, Deus não pode usar aquela pessoa que ele comprou através de Cristo Jesus. Sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, de alguma maneira, você vai ser útil no reino. É preciso ter esse entendimento. Senhor, eu preciso também fazer alguma coisa para ti. Entenda isso. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Transformação de vida. Você está entendendo? Convicção moral. Transformação de vida. Eu preciso estar convicto. Tá aqui, irmãos. Presta atenção. Ó, convicção moral, que exige retidão nas ações. Eu preciso estar convicto que eu não posso mais viver como eu vivia antigamente. Mas se eu aceitar Jesus, a palavra de Deus não está sendo ensinada. É por isso que tem que ter ensino, é por isso que tem que ter escola dominical, culto de ensino da palavra, para sermos confrontados, para estarmos como diante de um espelho. Temos que estudar a palavra de Deus diariamente. Ah, pastor, eu não entendo. É por isso que está sendo lançado no mês de outubro, né? A previsão é outubro de 2023, esse curso para que você possa compreender. Então, você compreendendo, você colocar em prática. Então diz o quê? Deixar o quê? A mentira. Como é que um cristão vai viver falando mentira? E aqui é prática. Ainda que alguém tropece, fale uma mentira, mas não vai viver na mentira. E aqui eu não estou abonando tropeçar para falar uma mentira, mas eu estou dizendo que pode ser, e o pode aqui não é permissão, eu estou falando de poder no sentido de acontecer, né? Uma pessoa, ela pode até acontecer que ela minta, mas ela não pode viver mentindo. Porque se ela viver mentindo, é prática. Ou então, também ela dizer assim, bom, Deus sabe, né? Eu sou humano. Então, olha só, premeditação. Aí é prática também. Deus sabe, eu sou humano, eu sou fraco, né? Se eu mentir, ele vai me perdoar. Prática. Sabe por que é prática? Porque você já está premeditando. Então já está dentro do coração enraizado. Não pode fazer isso. Deixar o furto e ser honesto. A mentira, Efésios 4:25. O furto e ser honesto, Efésios 4:28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, Efésios 4:29. Quantas pessoas maldizem os outros? Quantas pessoas, vou usar um português, falam palavrões cristãos? Se iram e soltam tudo quanto é tipo de palavrões. Eu sei que muitas igrejas, e eu posso falar isso com certa liberdade, porque assim, é uma coisa que, quando eu era jovem, e nesse tempo eu nem servia a Deus, quando eu era criança. Quando eu era criança eu até gostava de jogar bola. Era um passatempo, não tinha muita coisa para fazer onde eu morava. Então, eu jogava bola de tardinha, né, na rua ainda, porque não tinha lugar, né, era aquele tipo, tirava um pedacinho da rua, né, onde os carros não passavam, para poder, às vezes, bater bola de um lado pro outro, tá? Só que depois que eu cresci, eu não me interessei mais, não liguei mais pra questão de bola, né, jogar bola nesse caso. E eu sei que existem muitas igrejas que, como costume, preferem que os irmãos não joguem bola. E em alguns casos vai entrar nisso aqui que eu vou acabar de falar. Tem irmãos que vai jogar bola. Chega lá, e aqui eu não estou defendendo, eu não estou falando contra nem a favor, tá? Eu não estou falando, nem adianta entrar nesse comentário. Aí, pastor, o que só... Não. Eu não vou nem entrar nisso aqui, que isso aqui vai dar assunto para duas aulas. Então eu não vou nem entrar nisso aqui, não. Tem lugar que vai não e não, tá? Mas o que acontece muitas vezes? O irmão vai jogar bola. Aí o outro chegou, acertou a canela dele. Ele começa a falar um monte de palavrões. Dá pra jogar bola esse irmão? Não dá, irmãos. O temperamento dele não permite ele jogar bola. Porque se ele jogar bola, ele perde a paciência. Ele vai falar um monte de besteira.
Então, para vigiar, para ter uma vida que esteja dentro do... É melhor não jogar. Isso no caso de lugares que não tem nenhum problema de jogar. Mas tem lugares que vai dizer, não, não vai jogar. Mas eu só tô usando isso aqui como exemplo. Aí a pessoa vai falar um monte de palavrão. Aí vai ficar feio, né, irmãos? Uma vez que acreditamos em Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, recebemos uma nova natureza para viver de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo como é que é o processo? Portanto, nosso comportamento deve estar em conformidade com as Escrituras. Por isso que tem que ter a convicção moral. Porque junto de aceitar a Jesus e se arrepender dos pecados, tem uma mudança de vida, porque o pecado afetou o nosso lado moral. Então nós fazemos coisas contrárias às coisas de Deus. Então em Cristo nós deixamos de fazer essas coisas. Nos esforçamos para não fazer. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, ao afirmar, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Olha o que Paulo diz, e eu explico isso no Entende Tu que Lês. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera, né, que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Por que você está fazendo? Por que eu estou fazendo? O lucro é a motivação. Se o lucro for a motivação, mesmo um pastor que tem tempo integral na obra e a igreja, ele tem lá um ordenado, porque ele trabalha para o reino, então ele é digno daquele salário, mas mesmo ele que trabalha para o reino em tempo integral, a motivação dele ou de ninguém que tem isso, que recebe, pode ser o valor financeiro. Porque se for, nós fazemos concessões. O que é isso? Eu abro mão do que é certo e começo a fazer um monte de coisa errada, porque eu penso no que vai vir financeiramente. E aí não pode, irmãos. Não tem como. Não pode ser assim. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Olha o que diz Romanos 16, 18. Vou ler o 17, 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Observai essas pessoas, Paulo está dizendo. Desviai-vos deles. São pessoas que não querem, que já foram exortadas, que já foi mostrada para elas que o que elas estão fazendo está errado e elas continuam fazendo. Desvie deles, saia do caminho deles. Não se assente com eles, não ande com eles. É isso que Paulo está ensinando aqui. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Querem se fartar e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E simples aqui são pessoas que não têm entendimento, que não conhecem o assunto. E aí são enganados. E aí se ensina um monte de coisa. Ensina que você pode fazer troca com Deus. Você vai fazer e Deus vai te dar em dobro. Coisas desse tipo. E aí você olha assim, onde está isso na Bíblia? Mostra aqui. Você não vai ofertar, você não vai devolver o dízimo, e aqui o assunto não é esse, mas eu só vou abrir um parênteses aqui, no sentido de, eu tô dando para receber. Não, você faz isso por gratidão, por reconhecimento, por obediência, por reconhecer tudo que Deus tem feito, te abençoado. Mas aí não, aí ensina distorcido. Faz, aí a tua motivação em fazer é receber em troca. Quer dizer, é tipo assim, poxa, irmão, isso aqui é um negócio, é um investimento maravilhoso. Porque você dá X e recebe o dobro. Qual é o investimento aí na terra que você dá X e recebe o dobro? Então, e as pessoas acabam acreditando nessas coisas. E vão, e fazem, e se frustram. E não querem mais nada com Deus, e aí culpam a Deus, sendo que na verdade foi alguém que usou de palavras lisonjeiras. Pessoas que usaram de lisonjas, de engano. E ela foi enganada. Logo, a conduta da retidão é uma virtude do crente regenerado. Tem que andar em retidão. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizer de fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Lembre-se, o Senhor está vendo tudo. 1 João 3:18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Tem que haver mudança na nossa conduta. Qual é a lição principal aqui? A conversão transforma o crente moral. Mente. 2 Coríntios 5:17. A Bíblia orienta a ser verdadeiro.
honesto e edificante nas palavras. Paulo reivindica a retidão sem bajulação por ganho pessoal. Falsos cristãos buscam influência. A retidão é virtude do regenerado. Então, se você quiser baixar também o resumão da lição com a lição principal de cada ponto, também está na aba comunidade. O link da aba comunidade está na descrição. Você vai para a aba comunidade, rola a tela até achar o infográfico dessa lição. 2. Reputação ilibada. Ainda estamos aí na convicção moral. Considera-se portadora da reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. O que é isso? Para ser um diácono era preciso ser idôneo. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Muitos cristãos na atualidade ficam frustrados quando seus esforços não são reconhecidos pelas pessoas. Você conhece alguém assim? Não fale, não aponte. Ou talvez você mesmo, às vezes, haja dessa forma. Muitos cristãos ficam assim. Preste atenção. Não podemos condicionar nosso trabalho no reino ao reconhecimento humano. Isso é uma regra. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Ah, pastor, mas o pastor da igreja não é dono do reino. O pastor da igreja não é dono da igreja. O pastor não é dono da igreja, não. O dono da igreja, o dono das ovelhas, chama-se Jesus. Jesus é o dono. O pastor é apenas um administrador que está ali para apacentar. Ele faz uma administração. Ele está ali para conduzir espiritualmente, administrar os recursos. Tudo. Envolve todo um trabalho. Mas ele não é o dono, seja ele o dirigente de uma filial, seja ele o pastor presidente de uma igreja, ele não é dono. Aqui tem uns canais no YouTube. Vira e mexe, eu falo o nome de vários canais no YouTube que dão aula de escola dominical. Começo lá na Rede Brasil, que é o maior canal com mais inscritos, tá? Lá de Pernambuco. Assembleia de Deus de Pernambuco, pastor Ailton Alves. E aí venho falando do pastor Aguinaldo Betti, que é o segundo maior canal. E, na verdade, o pastor Aguinaldo Betti não é uma igreja. A Rede Brasil é de um ministério enorme. Pastor Aguinaldo Betti é um pastor que tem um canal no Nordeste. Então, o pastor Aguinaldo Betti é um pastor. A Rede Brasil é um ministério inteiro. E aí o pastor Aguinaldo Betti está lá. E aí eu venho falando um monte de canal. Mas nenhum de nós somos donos de vocês. E é por isso que eu posso falar com toda a liberdade dos outros canais. Qual o problema? Pastor, mas ele vai deixar de assistir o seu canal para ir para outro canal. É mesmo? Ah, você não conhece a história desse canal. Esse canal levou 1 ano e 6 meses sem o YouTube recomendar esse canal para ninguém. Levou 1 ano e 6 meses para poder conseguir 836 inscritos. 1 ano e 6 meses. Quando completou 1000 inscritos, quando chegou nessa faixa, o YouTube começou a recomendar. Aí passou mais 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 6 meses pra frente, o canal ganhou mais de 31 mil inscritos. E sabe da onde vieram? A maior parte dessas pessoas assistiam Rede Brasil, assistiam Aguinaldo Betti, Eliane Martins e outros mais. Eu posso falar um monte de canais aí, que eu não vou citar todos aqui, que não dá tempo. Deu pra entender? Então, irmãos, eu não sou dono de ninguém. Eu louvo a Deus que vocês estão aqui. Mas eu não sou dono de ninguém. Não tem esse problema comigo, medo. Eu não sou dono. Trabalhamos para Deus e não para sermos reconhecidos. O crescimento desse canal é uma consequência. Mas eu, quando comecei, jamais imaginei que o canal iria... E eu posso mostrar aqui para vocês, ó, nessa aula que está sendo gravada, colocando ali, ó. Olha lá, o canal tá para poder, ó. Você tá vendo lá, o Pastor Mário Luna Oficial. 34.900. 900 e alguma coisa inscritos, já deve ser. Então, eu jamais imaginei que o canal chegaria a esse tamanho. Jamais. Nunca me passou pela minha cabeça. E nós seguimos aí. E aí eu aproveito, né? Já que eu falei agora, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Quem sabe Deus nos permite, nesse ano de 2023, terminando o ano, até o dia 31 de dezembro, batermos os 40 mil inscritos para alcançar o maior número de pessoas. Então divulgue para as pessoas da sua família, no grupo do WhatsApp, para as pessoas da igreja, nas suas redes sociais,
no status do seu WhatsApp, aonde você sentir vontade, divulga o canal, Pastor Mário Luna Oficial, YouTube. Fale lá, coloque o link. Se você for no meu canal, tem lá como compartilhar o link do canal. Faça isso. E você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Talvez você diga assim, pastor, eu assisto da TV. Ah, tira um tempinho, vai no celular, se inscreve. Dá um like. Vamos lá. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, Paulo, conduta dele, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem e nem honra, em parte alguma. A Bíblia manda honrar, mas a gente não busca a honra, é diferente. Eu devo honrar, mas eu não devo buscar a honra. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios 1, 29 a 31. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. E não é o que está acontecendo aí? As pessoas procurando fama, procurando prestígio, procurando ser reconhecido, fazem tudo em nome disso. Diluem o evangelho, deturpam a palavra, mistura a palavra com um monte de coisa para poder conseguir. Não podemos ser assim, irmãos. Se entrarmos por esse caminho, vamos entrar pelo caminho errado. Precisamos ser fiéis à palavra. Por isso que temos que ter a convicção moral. Convicção espiritual, agora a convicção moral. Senão nós nos perdemos no meio do caminho. Não tem nenhum problema de você ter uma rede social, um Facebook, um Instagram. Vou colocar aqui para você, tô falando de rede social. Vamos lá, um Instagram. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Tá aí, ó. Não tem nenhum problema. Você mesmo, se quiser aí me seguir no Instagram, Pastor Mário Luna Oficial, não há nenhum problema de você ter uma rede social. Você vê que eu nem investia, quase nem falava aqui, ó, 2.625, perto dos 35 mil aqui no YouTube. Mas se você quiser me seguir, aí eu tenho o conteúdo, tá? Tá aqui o conteúdo que é produzido, explicando, ó, queres entender Romanos 8,35 de uma forma simples? Queres entender o Salmo 128 de uma forma simples? Tem conteúdo aqui também que eu não posto aí no YouTube. Tem o nosso dia a dia, trabalho que nós realizamos, né? A chamada nas igrejas onde a gente vai. Então, tudo bem. Agora, daí você mudar o conteúdo da palavra de Deus para alcançar um número enorme, não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. De forma nenhuma. Não podemos fazer isso, tá? Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, para sempre. Tudo que eu fizer precisa ser para a glória de Deus, em nome de Jesus, que edifique, tá bom? Lição principal, a reputação ilibada e de idoneidade moral. Reputação ilibada é de idoneidade moral. Paulo não buscava glória humana, ele não aspirava vantagens nem honra, buscava fama. Buscar fama prejudica o evangelho. Devemos glorificar a Deus em tudo. 3. Vida irrepreensível. Ainda estamos na convicção moral. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Isso não está dizendo que a pessoa é perfeita, mas que ela anda de uma forma de não ser apontada, ficar sendo apontada e olha o que ele anda fazendo, olha o que ela anda fazendo. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Paulo invoca a Deus, ó, Deus é testemunha. Você está fazendo as coisas diante de Deus, não adianta se esconder dos homens. Deus está vendo tudo. O que adianta se livrar dos homens e não se livrar de Deus? Parece que a gente às vezes se comporta igual crianças. Porque só agindo como uma criança, e aí criança, imaturidade. Estou falando de criança a nível de ser imaturo. Porque o que adianta? O pastor não sabe, a irmã não sabe, o irmão não sabe, as pessoas que me conhecem não sabem, mas Deus sabe. Ah, pastor, mas aí Deus é misericordioso. É sim, mas ele também é justo. E ele não vai abrir mão da justiça por causa da misericórdia, ele vai fazer tudo de forma equilibrada. Entenda isso. É por isso que nós temos que estudar a pessoa de Deus, de acordo com as escrituras. Quem é Deus? E as escrituras vão revelar isso, tá? Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja, como eu disse, né? Ele fala sobre a postura dele, santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais.
atitude de retidão, exemplar, e conduta sem motivo algum de reprovação. Se encontra em 1 Coríntios 9, 16 a 23. Depois leia. Denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Então tinha 3 pontos aqui. Padrão de comportamento para com Deus, padrão de comportamento para com os homens e padrão de comportamento para si mesmo. Porque, preste atenção, se eu começo a me comportar de uma forma errada, eu mesmo me conheço e sei que eu estou fazendo isso. Então eu estou me alimentando, a minha mente está sendo alimentada, eu estou me alimentando a cada dia com esse procedimento que eu penso e executo, penso e executo, penso e executo. Então eu vou a cada dia me conformando com essas coisas. Então tem um padrão diante de Deus, Deus está vendo que eu estou errado. Tem o padrão diante dos homens, os homens sabem que eu estou errado. E tem o padrão diante de mim mesmo, que eu deveria saber que eu estou errado. O que eu devo fazer? Me arrepender e mudar de conduta. É isso. Ciente da influência de sua vida, que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Você já parou para pensar que você é uma pessoa que está sendo visualizada por outras pessoas? Olha a minha responsabilidade aqui no canal. O número de pessoas que assistem esse canal, esse programa, ainda que venham algumas pessoas e deixem de assistir porque acha que é isso, acha que é aquilo, não tem problema. Isso sempre vai acontecer em todos os canais, tá? Em todos os lugares vai acontecer isso. Acontece nas igrejas, a pessoa entra lá, não vou ficar aqui não, porque tem isso, tem aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. Tá bom, e vai, tá? Mas olha a minha responsabilidade. Vocês pensam que eu venho pra cá preocupado apenas com que vocês, se vocês vão aceitar, não vão aceitar? Eu me preocupo quando eu estou preparando a aula, sabe com o quê? Eu vou ensinar o que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que está aqui? Eu tenho certeza que é isso? Tenho. Tenho convicção? Tenho. Bate com a palavra o que o comentarista está falando? Bate. Então eu venho em paz. Com temor, tremor, por estar ensinando aquilo que tem a ver com o próprio Deus, a sua palavra, mas a minha alma está em paz. Por quê? Porque eu me proponho a ensinar o que a palavra diz. Posso tropeçar no português, posso falar alguma palavra errada, infelizmente. Me perdoem. Não tenho, assim, um estudo apurado na língua portuguesa. Sei que a maior parte também segue por esse caminho, mas isso não é desculpa para mim, nesse caso. Preciso melhorar, mas eu tento ao máximo. Eu posso até ter esses descuidos, errar em alguma conjugação, alguma colocação de palavras, tudo bem. Mas eu tento ao máximo tentar não errar em relação ao que estou ensinando. Porque isso pode fazer com que você erre. E eu me sinto responsável. Então eu olho primeiro para Deus, mas parece que tem pessoas que não ligam para isso. Ah! E aí Deus está de lá e falando, você está ensinando o quê? Mário Luna, o que é isso aí que você está ensinando? É isso que está na minha palavra? Está escrito isso? Esse é o sentido? Irmãos, isso não é brincadeira não, irmãos. Meu Deus. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais você vai ter comprometimento com os valores do reino. Jesus abre logo lá no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E aí ele vem do capítulo 5 ao capítulo 7 mostrando conduta daqueles que participam do reino. E eu e você estamos enquadrados ali na conduta? Quantos pregam sobre isso? Você vê pregação direto sobre capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Vê não, irmãos. Vê não. Tem partes disso nos outros evangelhos também, em alguns outros evangelhos. Não vê não, irmãos. É muito pouco. As pessoas querem falar muito das conquistas, das vitórias. Tá bom, amém, glória a Deus. Mas vamos também falar da outra parte. Aí não se fala mais de santificação, não se fala mais de volta de Jesus. Não se fala mais de arrependimento.
Lição principal. Irrepreensível significa conduta inculpável. Paulo busca ser exemplo. Isso implica retidão moral, refletindo o compromisso com Deus e influenciando outros. Nós somos influência. Que tipo de influência eu e você estamos sendo para as pessoas que estão à nossa volta? Isso é uma pergunta que eu preciso fazer. Você que é professor, você que é professora, você que é aluno também, pergunte aos seus alunos que tipo de influência você é. Se você não tiver convicção moral, você vai ser uma má influência. Se você não tiver convicção espiritual, você vai se perder naquilo que você crê. Sinopse do tópico 2. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja, seja ele qual for? Jovem, irmãs, varões, igreja. Ou você que é um profissional liberal, tem artes a partir de R$19,90. Basta você entrar em contato com a Manhãs Arte Digitais. DDD 21 97176 4015, 97176 4015. Entre em contato pelo WhatsApp e veja a arte que você precisa para o evento da sua igreja a partir de R$19,90. Irmãos, é um valor bem pequeno, tá? Eu sei que é uma forma, né, que temos aqui para poder você contratar o trabalho e também a Manhãs Artes Digitais, que no caso é a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, a minha menina princesa, que eu sempre... Aqui, ó, ela aqui, ó. Minha menina princesa. É a minha esposa, é assim que eu a trato desde que eu a conheci, tá? Então, é uma forma também, ela trabalha nos bastidores, né? Ela trabalha nos bastidores e aí tem esse trabalho que ela faz. Tópico 3, último tópico. Falamos de convicção espiritual, falamos de convicção moral e agora convicção social. Todas essas convicções baseadas no que a palavra de Deus ensina. Não é o que eu acho, que eu penso, né? Vamos lá. Bem-estar comum, o que é isso? O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não é só necessidades espirituais, é necessidades físicas também. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho. Mateus 28, 19. E aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Aí aqui já está falando da parte social, de ajuda. Você vê que na igreja primitiva os diáconos foram levantados com essa finalidade. Havia ali a questão da distribuição de alimentos. Havia a questão de distribuição, inclusive, segundo os estudos, não pela Bíblia, mas que havia uma distribuição ali de alimentos, às vezes até diário e também semanal, por causa da parte social, né? Assistência social. Agora, nós não pregamos o evangelho social. Porque se nós pregarmos o evangelho social, nós só vamos ajudar sem falar de arrependimento. Sem falar de mudança de vida. E aí tem um problema. Tem aí outros lugares que fazem essa assistência social, mas não prega arrependimento. Então, a pessoa tem comida, mas não tem mudança de vida. Não tem transformação. Continua culpado diante do tribunal de Deus. E a vontade de Deus é que haja salvação. Tiago 2, 15 e 17, o que diz? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, não é aquetai-vos, né? Aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago estava dando uma comparação, que se uma pessoa precisa de ajuda, se nós temos como ajudar, temos que ajudar. Assim também a fé sem obra é morta. Então não adianta alguém dizer, eu tenho fé, mas aí pode ajudar e não ajuda, não abençoa. Não tem um pecado só pelo que cometemos, tem um pecado pelo que deixamos de fazer. Pecado por omissão. O que é omissão? Eu posso fazer e não faço. É pecado. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado. Ou seja, o pecado que entrou no mundo. E também o pecado como a parte experimental, no sentido de prática. Tais como inversão de valores, violência e injustiça. Tudo isso é consequência do pecado original que se transformou em prática, no dia a dia. Então, nos dias de Abacuque, nos nossos dias e nos dias de todos os tempos, teve inversão de valores,
Pessoas que se conduzem de forma errada estão sendo valorizadas e pessoas que obedecem, que são justas, estão sendo desvalorizadas. Violência, injustiça. Abacuque 1, 1 ao 4. Assim o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses, 2:8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses 2:7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2:11, parte B. Era assim que Paulo encorajava e confortava e servia de exemplo à igreja de Tessalônica. Nessa direção, o dever, quer dizer, do mesmo jeito que Paulo, o dever cristão engloba a moral e o social. Não adianta só você pensar em ter uma vida santa, mas não pensar na questão também de ajudar o próximo e se relacionar com pessoas, tá? A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento, quer dizer, abrindo mão da outra, não retrata o evangelho de Cristo. Tiago 4,17. Tiago 2,17 diz: assim também a fé sem obra, não tiver obra, é morta em si mesmo. Agora, deixa eu botar Tiago aqui 4,17. Deixa eu colocar para você Tiago 4,17. Porque eu acabei colocando só 2,17, não coloquei 4,17, tá? Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Oh, olha aí, você que achava que era pecado só fazer coisa, o que sabe fazer e não faz, comete pecado. O que pode fazer e não faz, comete pecado. Tá aí, ó, 4,17 de Tiago. A palavra nos pegou. Devemos viver afastado do pecado e ao mesmo tempo em que estamos dispostos a servir as pessoas por amor. Caso contrário, corremos o risco de realizar ações apenas por aqueles que podem nos beneficiar de alguma forma. Essa é a coisa mais triste. Aí você vai ver gente aí agradando os outros, por quê? Porque espera alguma coisa em troca. Às vezes algum tipo de benefício. Né? Aí a gente quer agradar pessoas que estão mais em posições de destaque, tá? E aí tem uma pessoa mais simples que não tá naquela posição. Essas pessoas a gente não dá a mínima. Ah, irmãos, eu já ouvi tantas histórias. Eu ouvi tantas histórias já na minha vida. Eu já ouvi obreiros, porteiros de igreja. Chegavam para mim. Nesse tempo eu tinha uma bicicleta. E eu ia para o templo de bicicleta. Isso tem muitos anos. E aí eu chegava para eles na portaria, no lugar onde colocava a bicicleta. Bicicletário. Tem lugar que se fala esse nome e vai falar: o que é isso? Não sabe. Mas eu sei que tem muitos lugares ainda que sabem. Mas na modernidade as pessoas não sabem o que é isso mais não. Bicicletário. Aí tinha lá. Aí tinha esse suporte de bicicleta como tem hoje, moderno, né? E aí eu chegava e perguntava para eles, falava o nome, todos os dois já partiram. E perguntava para eles assim. E era uma alegria para eles estar naquele lugar, irmãos. Vocês não têm ideia. E aí eu chegava e, paz do Senhor, meus queridos, e falava o nome deles. E aí eu dizia assim: aonde eu posso colocar minha bicicleta? E eu já estava como pastor. Eu não era o pastor da igreja, não. Eu era pastor auxiliar, tá? E aí eles viravam para mim e falavam assim: pastor Mário Luna, o senhor pode botar a bicicleta onde o senhor quiser. Porque o certo era começar lá atrás e depois que tivesse tudo cheio, aí vinha pra frente. Porque senão não daria para entrar. E aí eu falava: não, mas eu tô chegando agora. Não. O senhor coloca aqui. Poxa, pastor, o senhor é pastor, o senhor nos trata assim. Assim que eles falavam. Eu tô falando o que eles falavam. O senhor é pastor, trata assim. Tem gente que chega aqui, bate no peito e diz assim: eu sou presbítero, vou botar a bicicleta aqui, acabou. Irmãos, que coisa feia. É muito feio isso, irmãos. Olha, eu tinha vergonha de quem devia fazer isso, que eu nunca perguntei o nome de ninguém, eu não sei até hoje quem é que fazia. E nem eles falaram. Mas é muito feio isso, muito feio. Então tem gente que quer se aproximar de quem tá lá. Mas o simples, tem gente que entra no templo e não dá nem a paz do Senhor para quem tá na portaria recepcionando. Você que é professor, fala isso aí na aula.
Não sei se você pode falar, não sei se você também vai ter coragem de falar. Porque aí tem gente, às vezes, que depois fica com raiva, tem retaliação, né? Mas a gente não liga pra isso, não. Não, de forma nenhuma. Aí não cumprimenta os diáconos, os obreiros, as obreiras. Não cumprimenta, porque... Ah, mas aí dá a mão pro pastor. Ah, pro pastor quero dar a mão. Pastor da igreja, não, eu dar a mão pro pastor. Mas por outro lado também, se o pastor passou no desapercebido, tava olhando pra uma outra situação, tava pensando em outra coisa, não falou, ah, não vou mais no culto amanhã porque o pastor não falou comigo. Irmãos, não se preocupa não. Assim como despreza o obreiro lá, simples, tem gente que faz, não é todo mundo não, claro. Tem gente também que se o pastor, se por um acaso ele estiver pensando em alguma coisa e não viu, né, não viu a pessoa, pronto. Então, irmão, em nome de Jesus. Lição principal, a Bíblia guia o bem-estar físico e espiritual. A igreja prega e ajuda socialmente. O pecado gera males sociais. Paulo se comparou a mãe e pai atenciosos. O dever cristão abrange moral e social. E eu explico aqui, ó, no Entende Tu Que Lês. A doutrina da salvação, inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo que deveria continuar sempre. Porque esse vídeo aqui vai mostrar também sobre o que Jesus fez por nós, tá? E eu devo deixar ele lá no final também, no sentido de você saber como você deve se comportar também. Ele também vai mostrar isso, tá bom? 2. Dedicação altruísta, é o último tópico. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na pregação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados, ele diz. E eu explico isso aqui, não entende tu que lês. Nesse caso, temos a decisão pessoal de Paulo. Paulo decidiu uma decisão própria dele, porque a Bíblia dá direito ao obreiro que trabalha em tempo integral viver pela obra, se há condição para isso. Se não há condição, ele vai ver se ele pode ou não pode. Porque o que adianta ele trabalhar na obra e precisar trabalhar fora e o trabalho dele exigir muito mais dele e ele não ter o tempo devido para assumir aquela posição? Se ele não tem o tempo devido, ele não está em pecado não, irmãos. Porque ele precisa trabalhar para comer também, para sustentar uma família. Paulo não tem uma esposa e filhos dependendo dele. Então, nós temos que entender isso também. Por isso que é dito aqui, ó. Nesse caso, temos uma decisão pessoal de Paulo. Louvado seja Deus quem pode fazer. Mas isso não quer dizer que seja obrigado e nem que podemos usar Paulo como modelo doutrinário para isso. Porque aqui isso não é ensinamento de doutrina. Isso aqui é uma decisão pessoal de Paulo. Não... Ó, nesse caso temos uma decisão pessoal de Paulo, não ensinamento doutrinário. Ele usa essa recusa em receber qualquer tipo de benefício para se defender daqueles que o acusavam de estar buscando vantagens pessoais. Fala, vocês vão botar impedimento no evangelho para dizer que eu estou buscando vantagem pessoal. Então ele abria a mão. Mas ele podia fazer isso. Infelizmente, por causa daqueles que buscam vantagens pessoais nos dias de hoje, aqueles que vivem com seriedade até são acusados. Ah, o pastor só quer o seu dinheiro. Mas às vezes é um pastor que não está ali atrás do dinheiro. Mas ele está sendo também remunerado porque ele trabalha em tempo integral. Aí ele é qualificado como alguém que quer tirar proveito. Deus está vendo que não é verdade. Por isso que eu digo, não adianta só levarmos em consideração o que as pessoas falam. Temos que levar primeiro em consideração o que Deus diz. O que Deus acha. O que Deus pensa. O que as pessoas pensam é secundário. Se você está andando certo e as pessoas estão te julgando, não se preocupa com isso não. Você está fazendo o que a Bíblia diz. O restante é com Deus. Você não precisa se preocupar. Dói. A gente se aflige às vezes. É verdade, somos humanos. Tem hora que isso cansa. Mas mesmo assim a gente não pode parar. Porque nós temos a convicção cristã. Assim sendo, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tenda. Ele tinha uma profissão. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. É com essa questão que Paulo, inclusive, diz para essa mesma igreja, se tem alguém aqui que não quer trabalhar, que também não coma, porque eles foram trabalhar para poder se sustentar e pregar o evangelho. E tinha gente que não queria trabalhar, achando que Jesus ia voltar naqueles dias, largaram o trabalho, não vou trabalhar. Vai comer como? Paulo diz, não quer trabalhar? Não come. Ou seja, a igreja não sustenta gente que não quer trabalhar. A igreja ajuda pessoas que não estão em condições, que não têm um emprego, que não conseguiram ainda o trabalho. Mas Paulo estava ensinando, se está destinado, se está ali premeditado a não querer trabalhar, não tem ajuda.
Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Porque não é fácil, irmãos, sair para pregar, fazer a obra e, ao mesmo tempo, o trabalho para uma empresa, o trabalho do dia a dia. Não é fácil. Quem dirige igreja e trabalha simultaneamente, ele tem muito pouco tempo para poder sentar, estudar um texto. Não adianta falar para mim que eles têm, que não tem. Eu sei como funciona isso. Não tem. E aqui eu não tô acusando eles, não. Eu tô muito pelo contrário, defendendo. Porque como é que eles podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É muito difícil. Então sempre uma delas vai ficar ali em desvantagem. E na maioria das vezes vai ser o lado da parte da igreja, com certeza. Porque ele tem que trabalhar. Agora, a igreja às vezes não tem recurso, então ela vai ter que lidar com esse problema. Aí depois ficar falando, porque o pastor sempre traz as mesmas mensagens. O tempo desse homem, como é que é? Eu não estou aqui defendendo que ele não estude a Bíblia. Eu apenas estou mostrando que para preparar uma mensagem leva tempo. Não vem com essa conversa que você vai sentar e vai preparar uma mensagem em 20 minutos, 30 minutos, que isso não existe. A não ser que seja um tema e um texto que você está sempre estudando, que você já estudou, que você já pregou várias vezes, você só vai fazer uma revisão. Às vezes eu sou convidado para pregar num lugar aonde eu já estudei aquele texto. E já preguei algumas vezes naquele texto. Aí é diferente. Aí eu só vou sentar, vou ali, tá? Vou ver. Não, aí é diferente. Mas textos novos, irmãos, pode colocar aí, ó, 6 horas, 8 horas, 2 dias. Pode colocar. Aí ele trabalha fora. Como é que ele vai fazer isso? Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9,14. E que digno é o obreiro do seu salário. Pronto. Paulo falando. É Paulo falando. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, desse justo direito, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo. E não só isso. Não só isso. Até porque ali está falando de Coríntios. Não só isso. Porque ele também não queria colocar impedimento para pregar. Porque alguém poderia dizer, já que tem que ajudar, então a gente não quer. E aí poderia colocar impedimento no evangelho. Que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho. Tá aqui. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. E foi por causa dessa decisão dele que ele passou a ter necessidade. É só você ler 2 Coríntios capítulo 11 a partir do 23. Passam fome. Por quê? Porque não usou o direito que ele tinha. Por não usar o direito que ele tinha, ele abriu mão desse direito para não colocar impedimento, ele acabou padecendo. Mas ele estava padecendo pela causa de Cristo. Ele se sentiu... ele quis, né? Ele tomou essa decisão. Então, por conta própria, ele tomou... E Deus abençoou. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas têm que seguir o mesmo caminho. Que aí tem gente que adora usar o exemplo de Paulo. Paulo não tinha esposa, Paulo não tinha filhos. Você não vê a Bíblia relatar nada disso. Nem tinha como. Como é que ele ia fazer? Pastor, mas como é que foi a vida? Paulo foi casado, era viúvo, Paulo foi solteiro. Irmão, não vou entrar nesse... A Bíblia não relata nada disso. São tudo especulações, pessoas vão fazer. Mas, biblicamente, ninguém tem base bíblica para falar. Paulo não fala. Agora, eu posso dizer que Pedro era casado, porque ele tinha sogra. Agora, não posso dizer que Paulo era casado. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contrapondo, claro, ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Eu estou lendo aqui e estou me lembrando. O próprio Paulo diz em certo momento o seguinte: não posso eu e Barnabé, só eu e Barnabé não pode parar de trabalhar? Só eu e Barnabé não pode se fazer acompanhar de uma irmã? Então ele estava mostrando que tanto ele e Barnabé, pelo menos naquele momento Barnabé, não tinham esposa. Então o texto é bem claro, tá? Então, aqui para finalizar, está dito o seguinte, nesse sentido aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino. Deve fazer parte da convicção cristã. E é um contraponto do espírito da Babilônia, né? Que é oposto ao altruísmo cristão, ou seja, se doar, de não buscar interesse. Lição principal: Paulo propagou o evangelho com altruísmo, recusando apoio financeiro para não pesar na igreja. Trabalhou com fabricante de tenda e valorizou o amor sacrificial, destacando desprendimento e contraponto ao egoísmo.
Sinopse do tópico 3, a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Uma outra coisa que eu preciso entender é que nos tempos de Paulo, o custo de vida era um, hoje você tá vendo. Então até isso, essa questão do trabalho, né, abrir mão, né, de receber algum tipo de ajuda, sendo pastor da igreja, podendo, para não ser pesado, como é que ele faz? Né? Porque o custo de vida hoje é altíssimo. Você pega um determinado valor, vai para o supermercado, chega lá, irmãos, não dá para trazer mais nada praticamente. No passado, você trazia muito mais coisas. Você vai aqui no Rio de Janeiro, né? Sacolão, hortifruti. Você vai num hortifruti, chega lá, você para trazer. E eu não tô falando de uma família com 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, né? Eu falando às vezes, né? Às vezes com 2 pessoas, você vai lá, qualquer fruta, legume, você botou lá, é 60, 70, 80 reais, irmãos. Irmãos, não é fácil. Então a igreja também tem que ter esse reconhecimento. Não pode, o pastor, a igreja não tem condição, vai ter que lidar com essa questão do pastor. Ele ter o trabalho e precisar, né, no dia a dia, né, se suprir sua necessidade. E aí reclama porque o pastor não tem tempo para visitar, o pastor... Irmão, num domingo, às vezes trabalha de segunda a sábado, aí num domingo ele vai para a escola bíblica dominical, aí na parte da tarde ainda tem que se fazer mais alguma coisa, como é que de noite ele tá de novo? Então, quer dizer, aí o irmão quer visita, às vezes ele vai mandar alguém para representar, aí tá reclamando, mas ele não trabalha em tempo integral para obra. Se ele trabalhasse, aí seria uma outra coisa. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Como igreja, fomos eleitos em Cristo. Eleição em Cristo, tá? Destaca-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. Primeira convicção. Sua convicção moral como reflexo do temor de Deus. Ele tinha uma vida transformada. E sua convicção social demonstrada pela abnegação a servir. Ele estava pronto a servir o próximo, até abrir mão dos seus próprios recursos, né, que ele teria direito. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino na terra. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 12, Dia Nacional da Escola Dominical, 17 de setembro de 2023, sendo a igreja do Deus vivo, né? Uma igreja até me convidou já para dar essa aula. Quando eu der a aula, né, depois eu trago com a igreja agradecimento aos pastores da igreja, enfim, né? Mas eu fui convidado, inclusive no final de semana, né, no sábado e no domingo eu estou convidado. Para você ver, o Senhor é bondoso, né? O convite para, no sábado, né, dar uma palavra também em relação a essa questão do Dia Nacional da Escola Dominical, né, tipo uma palestra, né, no sábado, tá? Eles me deram um tema, e no domingo à noite eu tô pregando nessa mesma igreja numa localidade. Eu também vou falar dela aqui, tá? Depois que eu for. E de manhã eu estou numa outra igreja dando essa aula de escola dominical. Então você vai ver que vai ser sábado de noite, domingo de manhã e domingo de noite. Irmãos, tudo para a glória de Deus. Se você quer convidar, fique à vontade. Pode fazer contato aí no PDF, tem lá o contato para poder, que é o mesmo da Manhã Arte Digitais, é ela que faz a nossa agenda, você entrar em contato com ela para poder agendar a data aí, para que eu possa ir, ela ir, né? Pela bondade de Deus eu prego, ela louva, a minha esposa canta para a glória de Deus, né? Se você, é por isso que eu coloquei aqui, né, o Instagram, e você vai ver aqui, ó. Deixa eu mudar a tela aqui para ficar aqui aparecer, né? Senão eu desapareço, né? Então eu não posso desaparecer, né? Mas você vai ver aqui que eu coloco aqui, ó, tá aqui, ó, ela louvando, né? Tem aqui a foto dela louvando, ó, e ela cantando, tá? Numa igreja, tá até saindo, né? Então quer dizer, tem aqui essa oportunidade, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando aí grandemente aí. Então nesse dia eu vou estar dando aí aula, né, pela manhã, à noite pregando e no sábado também pregando em nome de Jesus. Então, sendo a igreja do Deus vivo, né, como nós já sabemos aí, essa lição 12, 17/9, e não se esqueça, entendes tu que lês, cultivando a convicção cristã.
tá? E eu vou deixar a recomendação aqui também, aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. É importantíssimo você entender o processo e o que acontece, o porquê da necessidade de salvação. Sempre. Isso também vai poder contribuir com a sua convicção cristã, tá? Projeto Mais 3 inscritos do canal. Participe. Quero agradecer a vocês que têm aí divulgado o canal. Quero o meu muito obrigado, tá bom? Mas vamos continuar. Quem sabe o Senhor nos permite até o final de 2023 completar os 40 mil inscritos. E vamos em frente, para a glória de Deus, tá? Se inscreve, ative o sininho das notificações, não esquece não. Bom, nós temos apenas um testemunho aqui, e é um testemunho que para mim é importante porque é o seguinte. Marques Alves Jardim, meu abraço para o nosso irmão, que Deus abençoe. Ele estava assistindo o Entende Tu Que Lês, tá? Transgênero, que transrealidade é essa? E ele deixou aqui o seguinte comentário no dia 19 de agosto de 2023. Pastor, o seu modo de ensinar é acessível a todos quantos verdadeiramente querem aprender a palavra de Deus. Parabéns por excelente trabalho. Por que eu coloquei o testemunho do nosso querido irmão Marques Alves Jardim? Porque a proposta do canal é você entender a Bíblia de forma simples. Eu faço o comentário da EBD da melhor maneira para que você possa compreender, de forma simples. Então eu louvo a Deus, toda a honra e glória a Ele, que muitas pessoas têm deixado um comentário parecido com o dele, e hoje eu trouxe o comentário dele representando todos vocês, que sempre dizem, e se você não disse e vai dizer um dia, já está representado aí por esse comentário. Porque assim a proposta do canal está sendo realizada. Seja no EBD Comentado Online, seja no Entende Tu Que Lês, seja na Teologia e a Vida Cristã, que esse vídeo aqui está dentro da base da fé, série Discipulado, está dentro da questão da teologia e a vida cristã. Então, importante, meu abraço aí para o irmão Marques Alves Jardim, que Deus abençoe sua vida, o estado no qual o senhor mora, o senhor não colocou. Quando você colocar um comentário, deixa o lugar onde você mora, a cidade e o estado, é importante. Só assim, se ele vier aqui pro testemunho, eu posso mandar um abraço pro seu estado. Nesse caso, eu não tenho como, né? Então, tô mandando um abraço aí. Região Norte, meu abraço. Região Nordeste, meu abraço. Região Centro-Oeste, o meu abraço. Região Sul, o meu abraço. E o nosso querido Sudeste também, o meu abraço. Vamos lá? Bom, eu quero agradecer aqui duas agendas que eu estive. Primeiro, eu estive na filial da ADVEC Monte das Oliveiras, né, pela bondade de Deus, pregando num trabalho de oração na quinta-feira, a convite da nossa irmã Elisângela. Seu esposo Sebastião veio com toda a consideração nos buscar, né, na mediação da Penha, e nós fomos lá levar a palavra de Deus, e a minha esposa louvou no dia 17 de agosto de 2023, na filial da ADVEC, Monte das Oliveiras, tá bom? Graças a Deus, fomos muito bem recebidos e tudo para a glória de Deus. E eu quero deixar aqui também o meu agradecimento, esse foi no dia 20/8 de 2023, mais um culto de família que fomos convidados, pela bondade de Deus. O Senhor nos deu essa oportunidade, a convite do nosso pastor Amauri. Quero agradecer o meu pastor Amauri aí pelo convite, apesar deles serem, inclusive, da Assembleia de Deus, Campo de Madureira, mas sempre nos convida, e eu louvo a Deus, né? Estivemos ali, eu estive pregando, a minha esposa esteve louvando, e o pastor dessa filial de Madureira é o pastor Paulo Vieira. Meu agradecimento ao pastor, à sua esposa, digníssima esposa também, né? Eles pertencem ali à Assembleia de Deus Madureira, pastor Abner, bispa Marve, se não me falha a memória, tá? Então, meu agradecimento de coração mesmo a eles que nos receberam e cumprimos mais aí um chamado no qual, mais uma tarefa que foi nos dada dentro desse ministério que o Senhor nos chamou, pela bondade dele. Se você quiser nos convidar, entre em contato. Nós estamos aí à disposição. Se tiver oportunidade, nós estaremos juntos sim, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero apresentar nesse momento aí os pedidos de oração, representado nesse caderninho aqui, ó. Nem todos os pedidos estão aqui, mas é uma representação.
Então, se você quer apresentar sua carteira de trabalho nesse momento, presente, ou de um filho, ou de alguém da família, tá nas tuas mãos, quer apresentar uma peça de roupa como algo representativo, não é sincretismo, não é misticismo, é apenas representativo. Senhor, tá aqui a peça de roupa representando esposa, enfim, filho. Mas também, se não quiser, não tem problema. Se quiser colocar a mão no local da enfermidade, já estão contando testemunho, já teve um irmão que Deus abriu uma porta de emprego. Conte o seu testemunho também no comentário, tá bom? Se você recebeu uma vitória, não deixe de contar. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento de oração, eu quero te agradecer por esse programa. Deus, que a convicção, que nós possamos estar aí cultivando a convicção cristã cada dia, Senhor. Que nós não venhamos perder a nossa convicção cristã espiritual, moral, social, como aprendemos na lição de hoje. Que o Senhor use os professores e professoras como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fale ao coração de cada um deles e também aos seus alunos. Que o Senhor possa nos permitir colocar em prática tudo o que aprendemos. Senhor, agora eu quero apresentar cada causa, cada necessidade. Tem várias causas, Senhor, que têm sido apresentadas. Vários pedidos de oração. Senhor querido, pessoas precisando de libertação. Maridos serem libertos, esposas serem libertas, filhos sendo libertos, pessoas envolvidas no alcoolismo, na jogatina, na prostituição, no vício das drogas, no tráfico das drogas também. Senhor, tenha misericórdia. Casamentos que precisam de restauração. Esse marido, essa esposa que não estão se entendendo. Crise. Ó Deus querido, no casamento. Casamentos que acabaram, mas que ainda há, Senhor, uma possibilidade. O marido está buscando uma restauração à esposa. Deus, esses filhos que os pais não estão conseguindo, Pai querido, Pai amado, lidar com eles. Também quero te pedir por aqueles, Pai querido, que estão distanciados da tua presença. Pais que estão orando para o Senhor trazer de volta esse filho, essa filha, esse marido orando por essa esposa por esse marido. Deus, essas causas na justiça, aposentadoria. Ó Deus querido, Deus amado, essa pessoa que precisa comprar uma casa própria. Ó Deus querido, tem sido feito pedidos por casa própria. Ó Deus querido, vivem de aluguel, a situação está muito difícil. Ó Deus querido, também porta de emprego. Olha essa carteira sendo apresentada. Ó Deus querido, Deus amado, ó, essas causas na justiça sendo apresentadas, ó Deus querido, essas peças de roupas que estão sendo apresentadas, Deus toma nas tuas mãos também os membros do canal que têm semeado pela bondade do Senhor no meu ministério de ensino, aqueles também, Senhor querido, Senhor amado, que pela misericórdia são inscritos, os que têm divulgado o canal. Eu continuo pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar aqueles que têm se proposto a doar, Pai querido, a semear no meu ministério também através de doação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor recompense. Ó Deus querido, continua abençoando. Ó Deus, a aula que vai ser ministrada, os alunos, Senhor. Toma as igrejas, toma as localidades aonde estão essas igrejas, aonde moram os teus filhos. Salva vidas, salva aqui também. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que moram na vizinhança. Ó Deus, os vizinhos da direita, da esquerda, de frente. Ó Deus, nos fundos. Toma todos em tuas mãos. Ó Deus querido, faz uma grande obra, Senhor, que o teu filho seja reconhecido como único e suficiente Salvador. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te peço a vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Vou lembrar aqui, né, irmãos, porque tem me pedido, foi pedido, eu não posso esquecer. No QR Code 1, você vai apontar a câmera do seu aplicativo, do seu banco, e aí você vai fazer a leitura desse QR Code ou vai digitar diretamente o número do Pix, que é o número do meu telefone com DDD, nesse caso, e você pode fazer aí uma doação, né? Pode semear no meu Ministério de Ensino, ou então também o QR Code 2, que no caso não é a câmera no aplicativo do seu banco, mas aí sim a câmera normal, você vai ler nesse caso, e aí você vai para o site do PagSeguro, e no site do PagSeguro você vai colocar o valor que você quiser, e aí sim você pode fazer em Pix, boleto ou cartão. Quer fazer essa doação, fique à vontade. Tem pessoas que pediram, pastor, coloca lá um QR Code para poder semear. Se eu falar que não precisa, irmãos, para obra, volto a dizer, para obra, essa cadeira está sem condição, tá? O computador está extremamente cansado, são mais de 10 anos, ele fica ligado mais de 10 horas por dia, mas graças a Deus o Senhor tem sustentado. Então tem necessidades? Tem.
mas você só vai fazer isso se o Senhor tocar no seu coração e se você puder fazer. Não se comprometa com aquilo que você não pode, não tem nenhum problema, continue apenas orando. Ore por mim, pela minha menina princesa, aqui ó. Ore pelo nosso casamento, ore pelo nosso ministério, que Deus abra portas, que Deus nos envie, que Deus dê oportunidades. Tudo isso nós precisamos. Fique com seu coração em paz, tá bom? Se você quiser, tá aí na tela, aí os QR Code em nome de Jesus, tá bom? Eu vou dar a benção apostólica, deixando os vídeos na próxima tela e até a próxima aula. Se assim o Senhor nos permitir, que é a aula de número 12, estamos caminhando aí para o final do trimestre, para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!